aqui de novo, galera. Ó, cara, quero agradecer demais a vocês. O vídeo da rodada passada bateu mais de 5.000 visualizações. Isso é um marco. Ah, Pardal, você tá comemorando 5.000 enquanto as pessoas têm 70 mil, 100 mil, 200 mil. Não me importa com as pessoas terem milhares de visualizações. O que importa é que esse projeto maravilhoso que foi iniciado esse ano, com vídeos mais longos, mais explicativos, quase uma aula, quase uma live, né? Tá dando certo, tá funcionando e tá batendo muita visualização. Então, cara, é um marco pra mim ter passado de mais de 5.000 visualizações. Os vídeos começaram batendo 2, 3, 3,5, 3,7. Esperava algo na casa de 4.000 views, 4,2. E a gente bateu mais de 5.000 visualizações. Então, muito obrigado por vocês que estão aqui acompanhando o meu trabalho. Vocês que chegaram agora, né? A gente também está crescendo aqui o número de seguidores. A única coisa que eu peço para vocês já sabem. É um trabalho gratuito que eu trago aqui para vocês. Nenhum influenciador faz esse trabalho de vídeos mais longos, de mais de uma hora, a não ser que sejam lives, e mesmo assim são lives focadas para você escalar o time, e aqui é um vídeo completo, analisando, trazendo uma base do time para vocês, totalmente gratuito. A única coisa que eu peço para vocês é deixa esse like, comenta no vídeo, porque aí o YouTube vai ver que tá bombando, e cara, compartilha, sério. Pega o link desse vídeo, compartilha em todos os grupos que você tem. Grupo de cartola, grupo de aposta, grupo da família, grupo do colégio, grupo de trabalho. Sai mandando, porque assim você me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Peço também que você me siga lá no Instagram para que cresça também a rede social e que eu consiga cada vez mais trabalhar com isso. Para quem não sabe, né, eu até pouco tempo eu trabalhava numa empresa e agora eu estou me dedicando 100% a esse projeto. Eu fui demitido, né, a empresa teve uma demissão em massa e eu entrei nesse barco e eu preciso muito, mas muito da ajuda de vocês para que comentem, compartilhem, curtam esse vídeo, que sigam lá no Instagram, porque se a gente conseguir crescer, quem sabe um dia eu não consiga viver do meu sonho e você pode me ajudar nisso. Então chega de mais de blá blá blá, chega de choramingo e vamos lá para nossa análise da rodada 9. Bom, galera, como vocês sabem, a gente começa, né, falando de time base e é uma rodada que o Palmeiras é o franco favorito da rodada. Ah, mas é porque é o Palmeiras, é porque isso, é porque aquilo. Não só isso. Quando a gente entrar aqui, ó, vou mostrar pra vocês, vou mostrar a tabela do campeonato e aí vocês vão entender. O Curitiba é o lanterna do campeonato, são 8 jogos e 17 gols levados e somente 7 gols feitos. É o time que menos fez gol no campeonato, junto com o América Mineiro. E só não levou mais gol do próprio América Mineiro. A gente está falando de mais de 2 gols levados por jogo, né? E menos de 1 gol feito. Quando a gente olha essa galera como visitante, olha só. O Curitiba é o time que mais levou gol como visitante. Ele só não é o pior visitante porque o Corinthians tem 4 derrotas seguidas, né? O Goiás tem 4 derrotas e 1 empate. E o Curitiba tem 3 derrotas e 1 empate. Então você vê aqui que do América Mineiro para baixo está todo mundo praticamente igual, né? Com 1 ponto, 0 pontos, 1 ponto. E o América Mineiro é o time que mais levou gol nesse... O América Mineiro não. O Curitiba é o time que mais levou gol junto com o América Mineiro jogando fora de casa, né? E aí você tem 3 gols levados do Flamengo, você tem 3 gols levados do Bahia, 3 gols levados do Atlético Paranaense e 1 gol levado do Cuiabá, sendo que o Cuiabá nem é tão bom assim. E quando a gente olha o Palmeiras
o Palmeiras é um dos melhores visitantes, é dos melhores mandantes. Na verdade, você tem 3 times ali que estão muito regulares, né? O Flamengo ali, a gente não pode falar que está tão regular assim, porque tem 3 vitórias, perdeu uma, empatou uma. Mas o Palmeiras ainda não perdeu em casa, são 3 vitórias e 1 empate, né? Perde ali só para o São Paulo, que são 4 vitórias seguidas, e do Botafogo, que são 5 vitórias seguidas. Esse empate do Palmeiras foi contra o Bragantino, né? Mas de resto o Palmeiras meteu 4 gols no Grêmio, meteu 2 gols no Corinthians e meteu 2 gols no Cuiabá. Sofreu somente 4 gols, então a gente está falando do time que mais levou gol jogando fora de casa contra um dos times que mais fez gol jogando em casa. Só perde aí para Botafogo e São Paulo. Porém, Botafogo, a gente tem uma média de 2 gols por jogo. O São Paulo tá com uma média maior, né? Porque a gente tá falando de quase 3. E o Palmeiras, a gente tá falando de de mais de 2 gols por jogo. Então é o franco favorito dessa rodada, não tem muito para onde a gente fugir. Mas a gente sempre traz aqui opções, né? E a ideia de trazer opções é por isso. Primeira coisa que eu falo para vocês, uma rodada perigosa que você tem esse Palmeiras, né, jogando em casa, sempre muito bem, fazendo muitos gols, tomando poucos, entre aspas, contra um time que leva muitos gols, que faz poucos gols. A primeira coisa que eu falo para vocês, a primeira dica que eu dou para vocês é: não inventem. Não inventem. O Palmeiras é o time para goleada. O Palmeiras é o melhor time pro saldo de gol. Dito isso, a análise é um pouco mais direta, porque no nosso time base, pelo menos, você já vai ter que colocar o Piquerez, e eu vou falar por que do Piquerez e não o motivo do Mike, mais pra frente vai falar, mas Piquerez é mais avançado. Tem que colocar um zagueiro, o Gomes. Tem que colocar o Abel. E aqui tem que ir, pelo menos, com o Arthur. No meio-campo, a gente ainda não sabe quem vai jogar nesse meio-campo do Palmeiras. Mas tanto o Zé Rafael quanto o Gabriel Menino têm um potencial muito grande, né? Dado que o Curitiba também é um time que cede muito desarme. E ambos aqui, ó, podem se dar bem com gols e assistência. Então você tem que ter pelo menos um ou outro desse time, tá? Desses jogadores. Eu gosto para essa rodada do Gabriel Menino, mas depende qual é a formação que o Palmeiras vai. Porque se for ali com Tabata, por exemplo, no meio campo, a chance do Gabriel Menino bater as bolas paradas, bater escanteio e chegar mais ali ofensivo é grande. Então eu vou manter aqui o Gabriel Menino. Então o nosso vídeo ele já está encurtado, porque eu já tenho ali pelo menos 5 jogadores, né, que tem que estar na base. Tem que estar na base. Esses 3 próximos jogadores, os outros jogadores que a gente pode colocar aqui, são jogadores que têm algum potencial, mas sempre os jogadores do Palmeiras também estão nessa onda. Então, por exemplo, aqui na zaga, você pode colocar o Luan, você pode ir com outros zagueiros, que eu vou mostrar para vocês aqui quais são os outros zagueiros que a gente pode colocar nessa brincadeira. Deixa eu até trazer aqui para cá o Joga 10 News, né? A gente pode colocar outros zagueiros, mas a gente sempre sabe que o gol de zagueiro do Palmeiras ou é do Gustavo Gomes ou é do Luan. Então, às vezes, para a gente cercar um pouco esse gol, a gente dobra o Palmeiras, mas existem algumas opções e aí é disso que a gente vai falar aqui. Vamos começar lá pelo goleiro. O goleiro, obviamente que o goleiro é o Everton, né? O melhor goleiro aí para saldo de gol é o Everton. Porém, quando a gente traz aqui nessa visão de defesa cedida e defesa conquistada, outros goleiros aparecem com alguns potenciais, né? E aí vamos ver. Quando eu cruzo, e eu vou olhar aqui só mando de campo, tá, galera? Porque mando de campo, nessa rodada, quando a gente olha assim, eu vou falar sobre todos os jogos, né? Todos os jogos que o time fez. É legal a gente ter uma visão, mas para alguns scouts específicos, como defesa, desarme, gols sofridos, o mando acaba influenciando bastante. O
jogo seguido, é como se a gente tirasse uma dúvida. Eu tenho aqui alguns times que estão levando muito gol fora de casa. E como tá esse time também nos últimos jogos assim seguidos, pra gente ver se esse time tá indo ou não tá indo. E aí, ó, já aparecem alguns nomes interessantes aqui pra rodada. Mas, antes de vir pra cá, deixa eu ir, deixa eu ir aqui para nossa plataforma, né, que é exclusiva para assinante. Essa plataforma, você assina o plano e você tem acesso a essa plataforma que ela tá sendo desenvolvida e já tem bastante coisa, muita coisa aqui, e ainda tem muito mais coisa para você para surgir nessa plataforma até o meio da temporada. Bom, muita gente sabe que eu falo sobre recorrência e eu explico todo o vídeo. Recorrência é algo que acontece de forma recorrente, né? Ou não. O que é recorrente? Que acontece toda hora. Então, por exemplo, se eu pegar e falar que numa semana, né, choveu 5 dias, eu vou falar que a recorrência desses 7 dias, né, dessa semana, foram de 5 chuvas, de 5 dias chovendo e 7 não chovendo. O que eu falo disso? Que a recorrência de chuva, dividido de 5 por 7, foi de 71%. O que eu quero falar é que em 71% desses dias teve chuva. E quando eu trago a recorrência pro futebol, quando eu trago a recorrência pro Cartola, é a mesma coisa. Quando eu falo que um time nos últimos 3 jogos está com uma recorrência de 100% num determinado scout, eu tô falando que esse time, em todos esses jogos que eu estou analisando, né, ele cedeu uma determinada quantidade de scout. Então, já estou olhando aqui a recorrência de defesa. Já coloco lá no alto. Qual é o time que, de forma recorrente, vem cedendo defesas para para os goleiros adversários nos últimos 3 jogos, olhando o mando de campo? E aí aqui, ó, olha os times que aparecem, né, de forma recorrente. Fortaleza, Cruzeiro, Palmeiras e Vasco. Esses times, nos últimos 3 jogos que jogaram em casa, o goleiro adversário saiu com pelo menos 5 defesas. Vamos aqui para o escala 10. Olha o Fortaleza. Léo Jardim, 5. Rafael, 5. Fábio, 13. João Vitor, 5. Então não é só nos últimos 3 jogos, mas como todos os jogos que o Fortaleza fez em casa, o goleiro que enfrentou o Fortaleza fez pelo menos 5 defesas. E aí, pessoal, qual é o goleiro que enfrenta o Fortaleza nessa rodada? É o goleiro do Bahia, que é o Marcos Felipe. E aí, para quem tá sem grana, tá? Para quem tá sem grana e para quem quer de certa forma, olhar um pouco a valorização, o Marcos Felipe ele custa 5 cartoletas e ele precisa de menos 1 para valorizar. E é aquele goleiro que eu falo para vocês que é o goleiro estratégico para a rodada. O que é um goleiro estratégico para a rodada? É o goleiro que valoriza com 1 ponto. E aí por que é estratégico? Porque você colocando esse goleiro no hack do goleiro lá, esse goleiro ele só vai entrar quando ele fizer 1 ponto. Se ele fizer 0, ele não entra. Então, se ele fizer 1 ponto, você vai pontuar e você vai valorizar. E é o caso do Marcos Felipe. O Marcos Felipe enfrentando o Fortaleza, jogando fora de casa, eu tenho quase, né, certeza que o Marcos Felipe, se não, né, levar gols rápido, porque tem tudo a ver com o momento do gol, mas se não levar gols rápido, o Marcos Felipe tem tendência de fazer ali pelo menos 3, 4, 5 defesas. Pardal, você acha que o Bahia segura o saldo de gol? É difícil. É impossível? Não é impossível. A gente já viu o Fortaleza jogando contra times mais fracos e não conseguindo fazer gol. E de qualquer forma, por exemplo, o jogo contra o Vasco mesmo, o Léo Jardim estava bombando de defesa, acabou terminando com 3,5, né? Não é uma pontuação ruim e sofreu 2 gols. Então, se o Bahia, né, acabar levando 2 gols nessa brincadeira, o goleiro do Bahia pode fazer ali seus 3 pontos, né? 3, pode ser até mais defesa, pode fazer esses 3, 4 pontos. E aí, o que eu falo pra vocês é o seguinte, o Everton é o goleiro pra rodada, como eu falei pra vocês, da questão do SG. Só que, quando a gente pega o Coritiba jogando fora de casa, o Coxa
ele quase não cedeu defesa. Olha a quantidade de defesa que o Coxa cedeu jogando fora de casa. Uma defesa para o Cuiabá, uma defesa para o Atlético Paranaense. Aí contra o Bahia foram 4. E contra o Flamengo foram 3. Mas você vê que nos últimos 2 jogos que o Curitiba fez fora de casa, o Curitiba não conseguiu fazer mais do que uma defesa. Obviamente que tem um ponto aí que o Aleph Manga pode ser reintegrado e tal, mas quando sai o Aleph Manga do Curitiba, o Coxa para de finalizar. Então, se não tiver nenhuma notícia que o Aleph Manga possa voltar ou não, eu acho que não volta porque ficou muito tempo afastado, esse time do Curitiba, que tá aqui, né, como provável, não é um time de muita finalização. E aí, o que eu falo pra vocês é, não tem o Cartoleto. Se eu colocar o Marcos Felipe levar gol e fizer 3, beleza. Se eu coloco o Everton, que é o goleiro mais escalado, o Everton não leva gol, faz 6. A diferença do Marcos Felipe pro Everton são 3 pontos. Só que nessa diferença de 3 pontos, você consegue recuperar colocando um jogador mais caro, caso você precise e as suas cartoletas não consigam. Você vai conseguir valorizar, tá? Você vai conseguir ter uma valorização. E se caso o Palmeiras leve gol, a chance do Everton zerar é muito grande. Se o Marcos Felipe levar gol, pode fazer uns 3 pontos. Se o Marcos Felipe não levar gol, pode sair com 10. Então, para mim, é um goleiro muito interessante para a rodada. O Everton tá quase nessa pegada aqui de goleiro estratégico, né, para a rodada, dado que ele precisa de 1.3 para valorizar. Mas eu vejo aí o Marcos Felipe como um goleiro muito bom para essa rodada em função disso. Goleiro do Cruzeiro. Cruzeiro também está cedendo. Aí você tem o Everson como uma boa opção. O Palmeiras está cedendo, mas eu já não acho que vale a pena, né? Se a gente pegar aqui os jogos que o Palmeiras, né, fez como mandante, você vai ver que realmente os goleiros vêm pontuando ali pelo menos 4. Mas aí, ó, como eu falei para vocês, o Palmeiras sempre está fazendo 2 gols ou mais. Só contra o Bragantino que não fez. E aí contra o Coxa, acredito que vai fazer 2 gols. E aí você já tem uma 4 defesas, 5 defesas perigando para você fazer ali 2 gols. E aí você tem um goleiro do Curitiba, que tem o Gabriel ali, tá ali, é um goleiro também estratégico, mas eu acho que é perigoso você colocar o Palmeiras, porque contra um time que leva muito gol, a chance desses 2 gols virarem 4 é muito grande. Tá? Então eu prefiro colocar o Marcos Felipe, porque o Fortaleza vem tendo dificuldades ali para fazer gol. O Bahia deve jogar um pouco mais na defensiva, forçando mais aí esses ataques aí do adversário, tá? O Everson também não é um goleiro ruim, tá ali como goleiro estratégico, né, para a rodada. Então pode ser um goleiro interessante, dado que o Cruzeiro tá nessa recorrência de 5 defesas. E o Vasco também é um time que vem, né, finalizando. Pega o time do Flamengo. Flamengo que não levou gol agora contra o Fluminense, né? Até teve chance, né, do Fluminense fazer gol, mas não conseguiu, né? E eu acho também que o Cunha pode ser um goleiro interessante. Mas entre colocar o Cunha, que precisa de 3 para valorizar, e colocar o Marcos Felipe, eu ainda prefiro o Marcos Felipe, tá? Por quê? Vamos pensar no jogo como um todo. Eu não acho que talvez o Vasco vá pro ataque. Eu tenho minhas dúvidas. E eu falo que eu tenho minhas dúvidas muito pelo jogo contra o Fluminense. O jogo contra o Fluminense, o Vasco não se jogou no ataque. Fez um gol e aí se defendeu. Então eu acho que o Cunha pode ser aquele goleiro ali que não entregue muita coisa, tá? Então desse daqui da recorrência de 5, gosto muito do goleiro do Bahia, mas você tem aí a opção do goleiro do Galo, você tem a opção aí do goleiro do Flamengo. Quando eu coloco essa recorrência em 4, né, aí já aparece um pouco mais, ó. Já aparece o Santos nessa brincadeira e aparece o Goiás, tá? Na recorrência de 3, aparecem mais os times aqui fora de casa. E aí surge o Inter, né? Tem o Galo, mas eu não gosto muito do goleiro do Cruzeiro para esse jogo. Tem o Corinthians, mas o Corinthians deve ir desfalcado. Eu acho que isso perde um pouco o potencial. E tem o goleiro do Vasco, que eu acho perigoso. Mas o jogo do Inter, eu acho que faz sentido. A gente tá falando de 3 defesas, né? Então vamos aqui pro Inter. Quando a gente vê aqui o Inter,
realmente, ó, você vê que tem uma recorrência. O goleiro do Grêmio fez 3 defesas, o goleiro do Galo fez 4 defesas, o goleiro do São Paulo fez 3 defesas e o goleiro do Fortaleza fez 5 defesas, tá? O que eu penso disso aqui é que o Santos é um time meio complicado ali nessa questão de levar gol. Mas o João Paulo acaba sendo um nome também interessante. O problema do João Paulo é que ele custa 12 cartoletas, quase 13 cartoletas, e ele precisa de 3 para valorizar. Eu não acho que valha o risco, mas é um goleiro que eu acho que tem um potencial interessante para esta rodada também em questão de defesa. Porém, galera, o que eu passo para vocês aqui, dado essa análise toda aqui de goleiro, é que, para mim, o Everton é o goleiro mais seguro para a rodada e o João Ricardo e o Marcos Felipe é esse goleiro que você vai mais para a defesa. Então, se você não for com o Everton, né, eu não acho que vale a pena você colocar, por exemplo, o Everson, eu não acho que vale a pena você colocar o Cunha, eu não acho que vale a pena você colocar o João Paulo, até mesmo o João Ricardo, porque se a gente pega aqui o Bahia fora de casa, é um time que também cede, né? Mas é um time mais irregular. Contra o Santos, por exemplo, foram só 2. Né? Mas assim, tá sempre entre 4 e 5 defesas cedidas. O goleiro do Fortaleza não é um goleiro que tenha muita defesa, porque o Fortaleza jogando em casa, ele dificulta um pouco o time adversário fazer finalização. Então eu acho que também é um goleiro meio perigoso, porque tem sim a possibilidade de segurar um saldo contra o Bahia. Eu acho que é um goleiro para saldo. O Everson e o João Ricardo são os goleiros que eu acho nessa rodada para saldo, mas eu acho que enquadra um pouco nessa questão ali, da mesma questão que tem o Everton, mas eu acho que o SG do Fortaleza talvez seja um pouco mais perigoso, tá, do que o SG do Palmeiras. Então, se você não for com o Everton, tem a opção aqui do Marcos Felipe para você ir meio que no kamikaze, ou até mesmo o João Ricardo, ou esses outros goleiros aí que a gente colocou para vocês, beleza? Bom, vamos lá para zagueiro. Zagueiro, galera, a gente faz a mesma lógica, só que aí eu vou colocar defesa, eu vou colocar desarme. Não tem muita recorrência de desarme dos times. Você vê que nenhum time, né, passou ali, né, de pelo menos 2 jogos que fez, né, no qual o zagueiro fez 4 ou mais defesas. Mas, quando a gente coloca aqui em 3 defesas, alguns jogadores, né, 3 desarmes, alguns times aparecem cedendo. Quem são? Curitiba, por isso que eu falo que os zagueiros do Palmeiras estão ali no primeiro nível. E tem o São Paulo, né, que aparece aqui cedendo também desarme para goleiro. No caso do São Paulo, contra o Grêmio, é interessante que eu acho que tem ali um nome interessante. Se o Grêmio for realmente nessa formação de 3 zagueiros, o Bruno Uvini, o Vini, que pega o Alisson, tem um potencial muito grande de desarme. Fora que ele é um jogador muito bom na bola aérea, e quem tem acompanhado os jogos do São Paulo tem visto que o São Paulo está com uma certa dificuldade na marcação dessa jogada. Contra o Sport, agora na Copa do Brasil, se eu não me engano, 2 gols saíram de jogadas de bola parada ou bola alçada na área, e realmente o time tá patinando muito. E aí eu gosto dele para desarme e para esse tipo de bola aérea. O Bruno Alves eu acho que não vai ter muito desarme, e do outro lado você tem o Michel Araújo, que vai jogar em cima do Kahneman. O Kahneman também é um jogador muito interessante para desarme, mas a gente sabe que o Kahneman é um jogador mais agressivo, é um jogador que acaba levando mais cartão amarelo, e isso acaba sendo um pouco prejudicial para quem gosta de colocar um zagueiro. Dessa zaga aqui do Grêmio, eu gosto do Bruno Uvini, tá? Vamos lá. Quando a gente coloca aqui para 2, aí praticamente todos os times aqui aparecem como desarme, né, cedendo desarme para pelo menos 2 para zagueiro. E aí é aquela coisa, se todos os times aparecem, você colocar um zagueiro depende muito mais de você empilhar ali a probabilidade do SG com o desarme. Dado que a gente tem alguns times ali que eu acho que podem segurar o saldo, que na minha opinião, Palmeiras, Fortaleza e Fluminense, né, e correndo ali por fora um Flamengo, quando a gente olha a formação desses times, e eu vou falar do Fluminense por último, porque o Fluminense eu quero falar um negocinho ainda. Quando você olha a formação desses times,
e você pega aqui o Fortaleza, você vai ver aqui, ó, o Ademir jogando desse lado direito. Se o Ademir for pro jogo, esse lado esquerdo aqui do Fortaleza, tanto com Bruno Pacheco quanto com o Tite, pode acabar desarmando bem. Do outro lado você tem o Caule e o Ryan, o Rian, né, que cede um pouco mais, que cede também ali a alguma situação, mas desse lado aqui acaba cedendo um pouco mais. E um detalhe que eu acho que reforça um pouco o SG do Fortaleza. O Biel sentiu, tá machucado, e o Jacaré acho que também não joga, né? Acho que sentiu também, agora não sei se sentiu ou tá suspenso. Deixa eu até ver se tem aqui, ó. Eles não atualizaram aqui quem tá lesionado e quem tá suspenso. Isso aqui, obviamente, pode mudar, mas eu acho que o time do Bahia, sem o Biel e sem o Jacaré, perde um pouco do punch ofensivo. E aí a probabilidade do SG do Fortaleza cresce um pouco nessa brincadeira. Então, eu gosto do Tite, e depois eu vou falar do Bruno Pacheco. O Ademir é um dos jogadores que mais cede desarme para lateral, tá? Para quem marca ele. Então, acho que esses dois aqui valem muito a pena, tá? Então, assim, tirando aqui o Gomes, a gente já tem o Uvini, agora a gente já tem o Tite do Fortaleza. Do Flamengo, depende também de como vai o Flamengo. Se o Flamengo jogar com 3 zagueiros, deixa eu até pegar aqui, ó. O Flamengo hoje jogou com 3 zagueiros. Eu não sei qual vai ser a formação do Sampaoli, né? Sampaoli é meio doidão. Mas se o Flamengo jogar com 3 zagueiros, cresce demais aqui o Fabrício Bruno. O Léo Pereira saiu machucado hoje, né? Entrou o Everton Ribeiro. Não sei se vai jogar. Mas se jogar numa formação de 3 zagueiros, você cresce demais o Fabrício Bruno jogando aqui nessa formação. Mas pode entrar também o Davi Luiz, né? Não sei se o Davi Luiz pode ir pro jogo. Aliás, o Davi Luiz está aqui. Nessa formação, não sei se tem mais algum zagueiro aqui que possa entrar, um Pablo ou mesmo meio Felipe Luiz fazendo um pouco disso. Mas quem jogar aqui como zagueiro esquerdo acaba tendo muito potencial por causa do Gabriel Peck, que é um jogador que cede muito desarme. Na formação de 4 zagueiros, o Léo Pereira acaba crescendo, lembrando que o Vasco também não é lá essas coisas na bola aérea. Então o Léo Pereira acaba crescendo aqui nessa brincadeira também para fazer seus desarmes. E aí vamos falar do Fluminense. Obviamente, né, o Fluminense com chance de saldo de gol. O Nino é o melhor zagueiro do Fluminense, né? Pega aqui esse lado com o Vitinho, porém, o lado que cede desarme é o lado com o Elinho. Então, acho que nessa formação aqui, o Guga tem muito potencial de desarme. O Felipe Melo não é zagueiro, mas o Nino, pegando ali um pouco do Vitinho, tem uma possibilidade de desarme. E aí, pessoal, quero trazer para vocês um dado muito interessante. Quando eu jogo aqui finalização total, tá? Para zagueiro, e eu coloco aqui, ó, o RB Bragantino, junto com o Corinthians, é o time que em todos os jogos que fez fora de casa, um zagueiro teve uma chance de finalizar. E aí, finalização total ou finalização para fora, ou finalização defendida, ou até mesmo o gol, tá? O que isso mostra? E quando a gente coloca uma finalização, claro que assim, se a gente colocar 2 e tal, às vezes são os times que mais cedem, como por exemplo é o Corinthians, né? O Corinthians é um time muito que vinha muito mal na bola aérea, deu uma leve melhorada, mas jogando com um time provavelmente misto por causa da Libertadores no meio de semana, acredito que possa de novo ter essa dificuldade. Mas o América Mineiro não tem nenhum jogador assim que a gente olha, cresça os olhos e fale, que jogador interessante aqui para bola aérea. Então quando eu pego aqui e coloco eu tô mostrando meio qual é o time que tá, né, dando essa brecha pro zagueiro. Pô, Pardal, mais é muito pouco. Cara, é muito pouco, mas vamos pensar o seguinte. Quantos escanteios tem num jogo? Ou quantas bolas paradas? E quantas dessas bolas paradas a gente consegue realmente que chegue no zagueiro? Porque dentro da área tem milhares de jogadores. Quando eu vejo que em 100% dos jogos um zagueiro teve a oportunidade de cabecear,
eu imagino que em 100% dos jogos teve alguma oportunidade na bola aérea que poderia ter sido gol. E o Bragantino com 100% reforça um pouco da gente colocar o Nino ali como uma boa opção. Claro, Botafogo também está cedendo, Inter também está cedendo, São Paulo está cedendo, América Mineiro, Cruzeiro e Grêmio. Né? São times também que estão dando algumas brechas aí pros zagueiros. Mas quando a gente pega 100%, a gente está falando que em todos os jogos um zagueiro teve oportunidade. Então essa é a maior potencial que se mostra aqui. Tá? Então eu acho que o Nino acaba sendo reforçado muito por isso, né? Pelos desarmes que pode acabar fazendo em cima aqui desse Vitinho e a possibilidade, né, da bola aérea aqui. E a gente sabe que o Nino sempre está participando dessas jogadas. E aí, pessoal, tem um nome que é fora da curva que eu quero falar para vocês, que é o Joaquim. O Messias é o cara da bola aérea. Fato. Só que o Joaquim jogando na direita com o Wanderson, Alan Patrick e Luca, esse daqui é o trio da perda de posse. O Joaquim pode ir muito, muito, muito bem. Esse lado direito aqui, ó, do Santos, com Joaquim e Gabriel Inocêncio, pode desarmar. Inclusive, para quem está em liga de tiro curto, a defesa do Santos é uma defesa muito interessante de se colocar, porque se segurar o saldo de gol, eu acredito que é uma defesa que vai pontuar bem. Porque o João Paulo tem potencial de defesa, Joaquim e Gabriel Inocêncio potencial de desarme, Messias tem um potencialzinho de gol, e o Lucas Pires é o único que distou um pouco dessa situação. Então acho que a defesa do Santos pode sim acabar pontuando muito bem, tá? Então você vê que tem algumas opções aqui interessantes. A gente falou do Nino, a gente falou do Flamengo, dependendo de como joga no meio de semana, a gente falou do Luan, a gente falou do Joaquim, né? A gente falou do Bruno Uvini e a gente falou do Tite, tá? Desses jogadores aqui, pra mim, os que tem mais chance de saldo é o Tite e é o Nino. Se você não quiser dobrar o Palmeiras. E aí você tem os zagueiros mais, né, mais arriscados. O Bruno Uvini, que eu gosto dele se for ali nessa linha de 3 zagueiros para pegar o Alisson. Você tem ali o Joaquim, como eu falei, eu acho que é um nome diferentão e um potencial que pode rolar, mas são jogadores mais fora da curva. Então, se eu não colocasse o Luan aqui, eu acho que, assim, na minha visão, Luan, Nino ou Tite. Esses são os 3 ali que eu colocaria. Os outros eu acho que são mais apostas. Né? Que até um time B, acho que vale o Joaquim, time de tiro curto, né? Fechar o Santos e por aí vai. Beleza? Bom, vamos partir agora para lateral. Se zagueiro não tem muito desarme, lateral a gente tem que buscar esses desarmes, né? Então, quais são os desarmes para lateral? Primeiro, antes da gente ver, vamos pegar aqui participação em gol. Tem algum time que está cedendo participação em gol para lateral direito? Tá baixo. Então, nenhum time aqui cedendo muita participação em gol para lateral direito. Finalização. Bahia, Botafogo, São Paulo. Vamos ver 2. Baixo. Bahia ali cedendo, né? Lateral direito, Botafogo, São Paulo, nada demais, tá? Então vamos para o desarme. Cara, lateral, desarme, vamos ver se tem um lateral com 5. Olha aqui. 5 desarmes para laterais direito. Vamos pegar esse lateral aqui. Eu acho que eu não tenho o lateral esquerdo. Vou pegar aqui para lateral direito. Vamos ver o São Paulo. Ó, deve ter alguma coisa ali. O São Paulo foi 67%, né? Beleza. Vamos lá. Contra o Corinthians, o Fagner sofreu muita falta, não teve nada. Tinga, 5 desarmes. Natanael, 8 desarmes. E aqui contra o Botafogo, de Plácido, 3 desarmes. E o Rafael ainda teve 1. Então, você vê que depende muito da formação do São Paulo.
E nessa formação aqui, que vai o Alisson, é a formação onde o lateral direito se dá bem. Então, se o Alisson aqui vier, você pode até tentar arriscar num Fábio aqui, né? O Fábio deve jogar até mais à frente um pouco. Então, o Fábio acaba sendo um nome ali interessante. Vamos descer essa régua. 4. Nada. 3. Cara, 3. Eu acho que é o mínimo legal. Quando a gente coloca 2, pô, você colocar um lateral para fazer 2 desarmes, isso é meio óbvio, né? Entre aspas, né? Esses times ali acabam cedendo, os laterais ali conquistando. Mas 3 desarmes já é uma coisa interessante, porque quando eu faço a conta de desarme, 1,2 vezes 3, eu já tenho 3,6 de desarme. Mais o SG, o lateral já faz 8 pontos. Aí faz uma finalização, alguma coisa ali, a chance desse lateral fazer 9, 10 pontos acaba sendo grande. E aí nessa brincadeira de 3 desarmes, surge o Atlético Mineiro. E do outro lado, surge o Fluminense. Quando eu coloco nos 5 jogos seguidos, ó, o Galo aparece aqui, o Botafogo aparece médio, e você tem Fluminense, Palmeiras e Vasco aqui aparecendo também, né, de forma média. Mas aparece o Galo, né, nessa brincadeira, que em todos os jogos que o Galo fez, o Galo cedeu pelo menos 3 desarmes ali para o lateral direito. Então vamos lá. Natanael, 3 desarmes. Matheus Alexandre, 3 desarmes. De Plácido, 3 desarmes. Natan, 2 desarmes. Então você vê que praticamente todos os jogos, né, nos últimos 3 bateu 100%. E muito acontece pelo fato do Paulinho jogar ali na esquerda e que acaba, né, carregando a bola, e isso acaba dando muita brecha ali para esse lateral, que nesse caso aqui é o William. Né? O William é um lateral que nessa situação aqui acaba tendo uma chance muito boa de desarme, acaba tendo um potencial muito interessante para desarme aqui nessa rodada. Do outro lado, daqui a pouco a gente fala do outro lado, né? Vamos esperar aqui, vamos seguir a ordem. Então você vê que em questão de desarme, potencial de desarme, eu tenho Galo e São Paulo cedendo bastante para a lateral direita. Obviamente, né, que como eu falei para vocês, a gente tem algumas opções em relação a saldo de gol. Se eu tô falando que se eu tô falando que eu acho, né, que Fluminense, Palmeiras e Fortaleza são os times que têm potencial ali para lateral, dependendo ali do lateral, apareceu aqui um Dudu. Não sei se esse Dudu vai para jogo, deixa eu ver aqui como que tá o Fortaleza. Tá o Tinga aqui, né? Não sei por que apareceu o Dudu. Mas assim, eu posso colocar aqui um Tinga, um Dudu. Eu posso colocar um Mike, que também tá baratinho para valorizar. Ou eu posso colocar um Guga ou um Samuel Xavier, né? O Guga deve jogar na esquerda. E o Guga tem um potencial interessante, eu vou falar um pouco deles. De resto, na questão da recorrência ser mais alta, mais baixa, eu já acho que os times ali não estão cedendo muita coisa. E aí a gente vai olhar time a time para ver esse potencial com relação a quem está cedendo depois para falar dos laterais. Vamos para a lateral esquerda. Será que na lateral esquerda tem algum que está cedendo 5? Não tá. 4? Não tá de forma recorrente. E vamos no 3, que é o nosso mínimo necessário, né? Mínimo aceitável. Aí eu tenho Bahia, Botafogo, Bragantino e Goiás. Bahia, Botafogo, Bragantino e Goiás. Cedendo. Bahia pega o Fortaleza. Ademir cede muito desarme. Bruno Pacheco. Potencial altíssimo nessa rodada. Fora que ele ainda pode ser um jogador que venha participar de assistência que nem foi na rodada passada. Então, Bruno Pacheco, mais uma rodada aí que tem um potencial interessante. O único problema do Pacheco é que ele bombou na rodada passada e ele precisa de 11 para valorizar. Então a chance dele bater esses 11 aqui é bem complicado. Né? Tá custando inclusive 12 cartoletas. Mas é um nome bem legal aí para essa rodada. Tá? Botafogo. Botafogo depende da formação que vai também. Botafogo enfrenta o CAP, mas o Júnior Santos é um jogador que vai muito, né? Carrega muito a bola. O de Plácido deixa um espaço muito grande nas costas dele. E o Fernando pode ser uma opção interessante para desarme, sim.
Mas, assim, não... quando eu falo interessante, eu falo, pô, é um jogador que tem um potencial. Falar que é interessante não quer dizer que, pô, você tenha que escalar esse jogador. Eu acho que tem ali um potencial, mas eu acho que tem seus perigos. E o outro é o Bragantino, como a gente tinha falado, ali com o Elinho, né? Que o potencial é onde o Elinho tá. O Elinho cede muito desarme, né? Cede mesmo ali desarme para quem marca ele. E provavelmente quem vai ficar nessa marcação aqui é o Guga. Corre o risco, né, do Martinelli roubar esses desarmes, porque nem sempre quando um ponta, ou um atacante, ou um lateral, ou um jogador cede muito desarme, é especificamente o lateral que marca ele, né? O lateral desse campo vai ser o cara que vai ter muito desarme. Muitas vezes sobra, né, pro volante. Mas o Guga é um lateral que vira e mexe, acaba tendo seus desarmes. Então o Guga, para mim, tem um potencial bem interessante também de lateral para esta rodada. E aí você tem o Goiás, porém, todavia, o Goiás enfrenta o Cuiabá e o lateral esquerdo do Goiás do Cuiabá é Riquelme ou PK. Aí eu acho que não vale mesmo a gente inventar nesses jogadores. Então, em questão de recorrência, são esses jogadores aqui que aparecem. Vamos fazer o que a gente fez lá com o lateral direito? Assistência. Uma. Bahia aparece aqui, ó. Um pouquinho. Mas nada. Mas apareceu ali. Aliás, Bahia não. Botafogo. Coxa aparecendo ali pelo lateral esquerdo. Ó. Vou falar daqui a pouco. Vamos pegar a finalização. Botafogo cedendo bastante. Ó, Botafogo cedendo bastante finalização pro lateral esquerdo. Aí é muito que eu falo ali pelo fato da marcação de Plácido. Você tem Galo, né, cedendo bastante. Flamengo e São Paulo. Esse Galo cedendo bastante aqui é interessante, porque tem ali o Marlon, né, do Cruzeiro, que é um jogador muito bom. E o Cap também cedendo, né, na questão de finalização. Lembrando que quando a gente coloca aqui em desarme, galera, para lateral esquerdo, a gente não encontra o Curitiba. Então, a chance do Piquerez de desarmar não é lá essas coisas, tá? Não é lá essas coisas. Mas tem a chance da SG. O Piquerez é um lateral bastante ofensivo, né? E eu acho que dentre aqui as opções, ainda mais pegando aqui as costas do Natanael. Natanael é um jogador que vira e mexe, carrega a bola. Então, acho que aqui acaba que pode dar match. Inclusive, o Cuiabá é um time que cede muito desarme para volante. E ele cede muito desarme para volante muitas vezes porque é aquele potencial que eu falo que fica ou no meio campo ou vai para o lateral. E eu acho que o Piquerez pode acabar se pegando um pouco dessa situação, tá? Então, pessoal, resumindo aqui na questão dos laterais, a gente achou, né, nossos potenciais, que são Bruno Pacheco, com potencial muito bom, tá? O Marlon é um lateral que tá num momento de... É um lateral que conquista muito desarme, né? E eu acho que, dependendo aqui de quem joga, né? Pode ser que isso aqui aconteça. Do outro lado tem o Rubens jogando aqui, né? Para pegar o Wesley. Também acho que tem um potencial bom de desarme. E o Mariano, que vai marcar o Bruno Rodrigues e o Matheus Vital. Acho que os laterais do Galo aqui tem um potencial bem interessante. Não aparece ali na estatística. O Cruzeiro não vem cedendo ali 3 desarmes, né? Mas eu acho que são 2 laterais ali que podem sim aparecer. Do Atlético Paranaense a gente já falou. Do América Mineiro e Corinthians a gente também já falou sobre, né? O lateral direito do Corinthians teria um potencial interessante por causa aqui do Felipe Azevedo. No Santos, falamos aqui do Gabriel Inocêncio, né, que pega aqui o Wanderson. Fluminense tem o Guga. No Grêmio tem o Fábio ali em função do Alisson, que pode ser o Bruno Uvni, né? Tô dando aqui uma repassada. E aqui, Piquerez, Goiás e Cuiabá não tem nada. Vasco e Flamengo, por causa do PEC, entra o Ayrton Lucas. Então a gente tem alguns laterais bons para a rodada, né? Não tem nenhum assim que a gente fale, tem uma unanimidade ali para essa rodada na questão da lateral. Muita gente tá colocando o Samuel Xavier, né? É o segundo lateral mais escalado, mas tem 200 mil escalações, então você vê que
pessoal tá colocando, mas nem tanto. Eu prefiro o Guga do que o Samuel Xavier nessa rodada, mas eu acho que tem algumas opções. Tem o Bruno Pacheco, tem o Guga, deixa eu pegar. Tem o Bruno Pacheco, deixa eu botar aqui pela média. Tem o Marlon, tem o Bruno Pacheco, tem o Guga, né, que eu acho que são nomes interessantes. Tem o Ayrton Lucas, né, já que o Vasco dá essa brecha aí de ceder desarme, de fazer as coisas. Tem o Rubens, né, tem o Mike, né, do Palmeiras, que é um lateral ali que muita gente não tá indo porque sabe que ele é super irregular, mas tem a chance do saldo. Né? Então tem algumas opções ali interessantes ali para essas opções, tá? Então, ó, falamos já de goleiro, falamos de zagueiro, falamos de lateral. Pessoal, técnico, eu acho que não tem muito o que inventar. É o Abel. Ah, mas o Abel é caro. Mano, é caro, mas tem que ser o Abel. Vamos pegar um barato. Dos baratos, não tem nenhum assim que você, que você peça e fala assim, não, esse cara aqui pode dar bem. Um Mancini pode até funcionar contra um Corinthians misto, mas você não tem. Aí o mais caro aqui, né, dos melhores técnicos, aparece como o Sampaoli. Entendeu? Então assim, cara, pra mim, ou você coloca o Diniz, ou você coloca o Vovôda, ou você coloca o Abel. Só que eu prefiro o Abel. E eu acho que esse daqui é meio que negociável, né? O Abel tem um potencial nesse jogo de sair com mais de 10 pontos. Beleza? Bom, vamos pro meio campo, tá? Meio campo. No meio campo, a gente já olha um pouquinho diferente. A gente quer participação em gol. Eu não vou nem olhar volante pra gente não estender mais, né, a nossa análise. Tem algumas opções interessantes de volante. Por exemplo, o Curitiba é um time que cede muito desarme para volante, tá? E eu acho que colocar ali os meias do Palmeiras acaba sendo interessante. Mas a gente vai colocar, se eu colocar, a gente vai colocar, o que eu quero é participação em gol. O que eu quero é participação em gol. Tem até passe para finalização, ó. Vamos ver aqui, ó. Botafogo bombando, Bragantino. Desculpa pelo bocejo aí, não vou cortar. Tô gravando 1h30 da manhã. Então, tamo junto. Vamos ver finalização primeiro. Vamos ver finalização. Ó, 1, 2, 3, 4. Cara, olha essa recorrência de finalização. Curitiba, 100% dos últimos 3 jogos que fez fora de casa. Um meia que enfrentou o Curitiba teve pelo menos 3 finalizações. E aí tá ou pra fora, ou foi gol, ou defendido. Cuiabá, 2 de 3, Flamengo 2 de 3. Não tem um meia interessante no Goiás, não tem um meia interessante no Vasco. Cruzeiro e Santos, também uma recorrência bastante interessante. Quem que eu tenho no Galo? O Johan. O Johan eu tenho no Galo. Pode ser esse meio campo aí que pode pegar esse potencial de finalizar. E no Santos, eu tenho... O Santos é um time que cede bastante ali para finalização. Eu tenho o Alan Patrick, que não tá rendendo lá essas coisas, né? Vamos convir que o Alan Patrick não tá rendendo, mas tem ali um potencial dado finalização. Vamos agora para a participação em gol? Olha aqui. Olha os times que cederam participação em gol para meia. Botafogo, Coxa, Corinthians, Flamengo, Cap, Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro apareceu aqui como participação em gol e como finalização. Então reforça a opção do Johan. Cap, depende do Botafogo que vai para jogar. Eu acho que o Botafogo pode dar uma mexida no time, porque esse time titular vem jogando bastante. Eu acho que o Eduardo, né, como jogou na rodada passada, jogou no meio de semana, pode ser que seja poupado agora nesse momento.
Mas seria um bom nome o Eduardo. Aqui você tem o Johan, do Palmeiras, não tem ninguém do Coxa. Botafogo, Terãs, pode aparecer aqui, ou o Vitor Bueno, né? Coxa, apareceu como finalização e apareceu como participação em gol. Corinthians, né? Enfrentando... Calma aí que eu esqueci. Enfrentando o América Mineiro. O América Mineiro também não tem um meia lá, essas coisas. E tem o Flamengo e o Vasco também não tem. Então, dessa análise de meia, o que a gente vê? Pô, a gente vê um potencial no Johan e a gente vê um potencial nos jogadores do Palmeiras. Cara, eu não tenho participação em gol cedida pra... Deixa eu pegar aqui o volante. Pra meia do RB Bragantino. Não tem. Mas, quando eu coloco nessa mesma coisa, coloco em pontuação cedida, tá? E eu coloco uma pontuação altíssima, olha só, 10. Porra, Coxa bombando, Inter bombando. Tá vendo? Quando eu coloco em 5, o Bragantino aparece. Em 6 eu acho que ele não aparece mais. Ó, o Bragantino ele vem cedendo pelo menos 5 pontos aí, né, de forma recorrente para meio campo. Vários aqui vão cedendo, né? Mas o Bragantino vem cedendo. E nesse 10 aqui, o Inter aparece. Por quê? Tem alguns jogadores aqui que estão como meia, mas na verdade são volantes, que fizeram boas pontuações contra o Inter. Quando eu pego aqui, ó, o Inter para volante, olha só. Vila Sante fez gol, Zarate 8 desarmes e o Pablo Maia fez gol. E aí teve mais opção ali, né, de meio campo. O Inter pegando o Santos é um jogo que tem um potencialzinho aí pro Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima pode, né, se diferenciar aí nessa rodada, né, nesse time do Inter que vem levando gol praticamente todo o jogo, né, apesar de ter feito um placar interessante aí no meio de semana, mesmo assim levou gol, né, a gente vê que levou gol no meio de semana, mas o Lucas Lima pode ser um nome aí fora da curva que acabe aparecendo, tá? Você vê que não tem nada assim absurdo, nada unânime, né, dessa brincadeira. Trazendo aqui para o nosso time base, eu entendo, né, que tem alguns nomes, alguns meias que podem ser interessantes aqui para vocês, né? Então, alguns exemplos, tá? O Lima é um jogador que tem uma média básica muito boa. Tá ali na casa de 3 pontos, 4 pontos. E o Bragantino é um time que cede desarme ali para meio campo. E dá espaço, né, para o time finalizar, para fazer essas coisas. Então eu gosto da opção do Lima, até mais do que a opção do próprio Arias, né? O Arias começou muito bem a temporada, deu uma queda grande teve uma quedinha aí de rendimento, não tá conseguindo mais dar assistência, não tá conseguindo mais fazer gol. Quanto o Bragantino pode ser que funcione, né? Mas quando a gente olha aqui esse time do Fluminense, por exemplo, o Arias jogando mais aqui na direita, ele pega o Juninho Capixaba, que ao meu ver, ele tem uma marcação melhor do que o Realpe, tá? E nessa, jogando aqui junto com o Lima na direita, que eu não sei se vai ser essa formação, ele vai botar 2 volantes e vai jogar o Lima aqui na esquerda, que me parece mais óbvio ele vir com o Lima aqui na esquerda. Se ele vir com o Lima aqui na esquerda, o Hurtado não tem uma marcação lá absurda, tá? Então, eu gosto mais do Lima. Até porque o Arias pode ser aquele jogador do passe final, então ele vai pontuar ali com assistência, pode pontuar com gol, mas o Lima é o jogador da chegada, é o jogador que vem para finalizar, é o jogador do desarme, então ele pode fazer ali seus 2, 3 pontos de básica. Se ele acha uma assistência, ele vai para 8. Se ele acha um gol, ele vai para 12. E o Arias não. O Arias, se faz uma assistência, vai ficar ali na casa de 6. Os dois são muito bons para a rodada. Eu acho interessante ter um meia do Fluminense ali. E o outro, ele tá muito em aberto, porque é difícil você colocar, você saber qual é o jogador. Então, por exemplo, Fortaleza e Bahia. O Caleb tem seu potencial pelo jogo, tá?
O Cruzeiro não tem meio campo, mas aí você tem o Johan, né? Pelo que a gente mostrou ali, é um jogador que tem potencial dado a recorrência. O Eduardo, se jogar, tem uma recorrência. O Terãs ou o Vitor Bueno, né? Se for pro jogo, tem também ali um potencial interessante. O Lucas Lima, como a gente falou, né? O jogo do Fluminense, você tem o Arias e o Lima, que são dois nomes ali interessantes também para a rodada. No meio campo aqui do Grêmio, talvez um Bitelo ou o Vila Sante. O São Paulo cede muito desarme. O Vila Sante, além de fazer esses desarmes, tá com uma chegada boa no ataque. Eu acho que pode ser também um nome que possa se destacar nessa rodada. No Palmeiras, além do Gabriel Menino, você tem o Zé Rafael. Você pode até dar uma arriscada no Bruno Tabata, apesar de eu não gostar muito dele. E eu acho que não faz muito sentido. E aí você ainda tem o Arrascaeta de volta, né? O Arrascaeta é um jogador muito interessante, porque mesmo ele mal das pernas, é um jogador que faz ali seus 3, 4, 5 pontos. Nos jogos que fez ali que não rendeu muito, fez esses 3, 4, 5 pontos. O Flamengo veio de uma vitória interessante contra o Fluminense. Isso pode dar um gás no time do Flamengo. Não sei se esse time do Flamengo vai assim. O Flamengo tem um jogo ali no meio de semana da Libertadores também, que tem que fazer resultado. Mas é claro que essa classificação meio que dá uma animada, né, no time. E o Arrascaeta é o Arrascaeta, né? Então é aquilo que eu falo. Em rodada que você tem uma dificuldade grande para você encontrar um meia de qualidade, talvez o Arrascaeta seja um nome interessante. Detalhe que o Arrascaeta, ele não tá... tá provável, ó. Precisa de um pouquinho para valorizar, mas você vê, ó, nos últimos jogos que fez ali, ó, mesmo não jogando bem, fez 5.9, e contra o Vasco, né, um Vasco que deve dar essa oportunidade de finalizar de fora, é um jogador das bolas paradas, né, então pode ser um nome interessante. Fiquem abertos para mim aqui os meias. Você não acha que no base tem que ter mais um do Palmeiras? Você não acha que tem que ter alguém do Fluminense? Cara, fica meio que aberto. Eu acho que tem algumas opções. Eu acho que talvez você colocar alguém do Fluminense ali. O Fluminense vem muito mal, né? Das pernas. Agora o time que estava numa pegada muito boa, o time parece que deu uma desandada. Não sei se isso vai mexer com o ânimo do time. É claro que não foi um jogo fácil, é um jogo contra o Flamengo, né? Então o resultado acaba talvez não influencie tanto, mas eu acho que tem boas opções aqui para a rodada, que eu acho que tem. Eu acho que eu ficaria nessa pegada aí de Zé Rafael, Arrascaeta, Lima, Arias, né? O próprio Johan, né? Mas eu acho que se você pegar ali o Zé Rafael, o Lima, e Arias e o Arrascaeta, são jogadores que talvez apareçam mais nessa brincadeira. Beleza? Partiu o ataque? Vamos pro ataque. Aqui no ataque, galera, aí eu já acho que, por mais que não esteja num momento bom pra caramba, eu acho que o Cano acaba tendo que estar nesse time, né? Eu não sei se você vai colocar alguém nesse meio campo do Fluminense, mas eu acho que o Cano tem que estar nesse time. Apesar de eu achar que tem muita opção interessante para essa rodada. Óbvios e não óbvios. Vamos lá para mostrar para vocês. Quando eu coloco aqui ataque, participação em gol, 2, eu tô falando o seguinte: 2 participações em gols, eu tô falando que o Inter tá cedendo 2 participações em gol por jogo para atacante adversário. Em todos os jogos que o Inter fez fora de casa, dos últimos 3 jogos, em todos eles, um atacante adversário fez 2 participações em gol. Ou seja, ou fez 2 assistências, ou fez 2 gols, ou fez um gol e uma assistência. 100% dos jogos eu tive o Inter tendo uma participação em gol de um atacante adversário. E aí, pessoal, talvez ninguém esteja olhando, mas que tem um potencial muito bom para essa rodada, é o David Washington. David Washington é um jogador que finaliza muito, que finaliza para onde o nariz aponta. Com a volta do Soteldo e do Mendonça, eu acho que esse trio aqui pode dar um preju
aqui pro Inter. E como o David Washington é o cara, né, é a referência desse time, tanto o Soteldo quanto o Lucas Lima e Mendonça devem procurar ele para gol, né? E aí ele pode ter a bola do gol ou ele pode ter a bola da assistência. Então eu gosto muito do David Washington para essa rodada e a estatística é absurda, absurda. 100% dos jogos, duas participações em gol, é muita coisa, tá? Quando eu trago aqui para praticamente todos os times que jogam fora de casa cedem, né, participação em gol para atacante. Né? A recorrência é uma recorrência alta. Quando eu coloco aqui 5 jogos seguidos, né, o Coxa aparece aqui, ó, 80% dos últimos 5 jogos que o Coxa fez, 4 deles um atacante teve uma participação em gol, por isso que o Arthur ali é importante, né? O Goiás, Cruzeiro e Vasco também. Então você tem aqui, ó, Goiás, do Cuiabá não são muito seguros, do Cruzeiro você tem o Hulk, do Vasco você tem o Pedro ou o Gabigol, né? Então olha só, né? Olha como que tá alta a recorrência de participação em gol ali para esses times. Quando eu coloco 3 jogos, Flamengo aparece, Cruzeiro 100%, então o Hulk aqui acaba sendo muito reforçado, o Cap aparece, Tiquinho Soares, o Vasco aparece, aí você tem Gabigol e Pedro, tem uma porrada aqui. Bom, a gente consegue buscar o gol. Qual é o time que tá numa recorrência alta de gol? Inter aparece, Galo, Flamengo e Bragantino. Ó, Bragantino aparece, por isso que eu acho que o Cano tem que estar. O Galo é mais difícil porque o Cruzeiro, o Bruno Rodrigues, ora joga bem, aí vai o Gilberto, tem uma bagunça lá. Flamengo, eu acho que o Vasco é muito irregular também. Já do outro lado, o Cruzeiro, em todos os jogos que ele fez, jogando em casa, o atacante adversário acabou fazendo um gol. Então o Hulk tá muito reforçado aqui. O Cap, em todos os jogos que o Cap fez, né, dos últimos 3, em 2 o Cap levou gol de atacante. O Vasco levou gol de atacante. Então, por isso que eu acho que por mais que você tenha ali o Cano e tal, você tem outras opções muito boas para a rodada, né? Dado as estatísticas. Então você tem o David Washington, você tem o David Washington, você tem o Hulk, você tem o Tiquinho Soares. Tiquinho tá numa fase absurda, né? A fase do Tiquinho é bizarra. Você tem o Flamengo e você tem o Palmeiras. Eu acho que os atacantes são desses jogos aqui, né? Ah, pô, e o Soares? O Soares pode ir bem também, mas teoricamente acaba tendo um jogo mais difícil. Então, pessoal, aqui, ó, David Washington baratinho, 3,87. Se quiser economizar, tem o David Washington. Hulk, a recorrência alta. David Washington, recorrência alta. Você pode colocar o Rony ou você pode colocar o Dudu, tá? Flamengo, Gabigol ou Pedro. E aqui no Botafogo, Tiquinho Soares. E você ainda tem o Luizito, né? Que o Luizito jogando em casa tá sempre dando uma assistência, finaliza muito, né? São Paulo é meia boca assim, né? Um time que hora joga bem, hora, né, se perde. E o Tiquinho que tá absurdo, né? O Tiquinho esse ano tá absurdo. A média do Tiquinho é 10,9. Você vê aqui, ó, pega os jogos do Tiquinho, desde a primeira rodada, 11, 9, 18, aí aqui fez menos 3, menos 0,3, mas acho que entrou, 17, 12 e 8. Né? Queria eu ter colocado aí o Tiquinho desde a primeira rodada, e olha que eu sou botafoguense, né, clubista, podia ter posto ele, mas essa questão que a gente muitas vezes fica com medo, né, por causa da valorização, acaba atrapalhando um pouco, mas o Tiquinho tá numa fase absurda. Então, aqui, pessoal, é isso. É difícil mesmo. Você tem a opção do David Washington, você tem a opção do Hulk, que pode ir muito bem contra o Cruzeiro, você tem a opção de dobrar o Palmeiras, né, de colocar ali o Rony ou colocar o Dudu, né, que é teoricamente o jogo mais fácil para a rodada. Você pode colocar ali o Gabigol ou o Pedro, né, que também acho que tem um jogo difícil, mas vindo embalado pode funcionar. E você tem o Tiquinho Soares, né? Então, assim, é complicado você tomar essa decisão nesse momento, tá? Eu acho assim, se você colocar o Arrascaeta aqui, talvez você possa fugir do ataque do Flamengo. Se você dobrar
o meio-campo do Palmeiras, talvez você não precisa dobrar o ataque. E aí você pode colocar o Tiquinho, né? Então, assim, e é claro, né? Lembrando, Tiquinho joga fora de casa. Não que isso tenha sido um obstáculo para ele, né? Mas Tiquinho joga fora de casa e eu acho, tá? Tenho para mim, que o Atlético Paranaense também deve poupar. Por quê? Vamos pegar aqui, ó. O Atlético Paranaense pega o Botafogo em casa, aí tem o jogo contra o Libertad. Então são 2 jogos em casa. Só que esse time aqui, ó, já veio jogando, né? Jogou aqui contra o Grêmio, o Atlético aqui jogou contra o Grêmio e foi, se eu não me engano, o time praticamente titular. Foi o time titular. Aí jogou agora contra o Botafogo, time 100% titular, né? Coelho, Canóbio, Roque e companhia. Joga aqui contra o Botafogo de novo e pega o Libertad. Depois do Libertad, só tem o Brasileirão. Mas esse jogo aqui contra o Libertad é um jogo que o CAP precisa ganhar. Por quê? O CAP hoje ele lidera o grupo. Se ele ganhar do Libertad, o Libertad é o terceiro. Ele vai para 7, o Libertad fica com 6. Só vai ter mais um jogo. Esse já tiveram 4, né? Então agora são 6 jogos, né? Então esse é o 5º jogo. Se o Atlético ganhar do Libertad, fica com 10 pontos e já está classificado, tá? Por que já está classificado? O Atlético Mineiro pega o Alianza Lima, né? Então, se o Atlético Mineiro perder para o Alianza Lima, o Alianza Lima fica com 7, o Atlético Mineiro fica com 6 e o Libertad com 6. Nenhum deles vão alcançar o Atlético Paranaense. Então, ele já garantiu a segunda colocação, tá? Então, é muito importante que o Atlético ganhe esse jogo para garantir a classificação para a próxima fase. Da mesma forma que o Atlético Mineiro também tem que ganhar, mas o Atlético já deu uma poupada na Copa do Brasil que não deu muito certo. Então, alguns times ali podem, né, fazer algum certo rodízio. E o CAP, eu acho que pode ser um desses times ali que pode acabar fazendo esse rodízio. Não é à toa que já está aqui, ó, o Hugo para entrar, um Alex Santana. E aí, dependendo, né, do time que entre, o Tiquinho Soares acaba crescendo. Então, galera, na base do time, eu acho que é mais ou menos essa daqui. Vai ser Palmeiras pra caramba e você tem ali o Cano, né, como a boa opção. Nesse meio campo, eu acho que você não tem Pardal, mas você não vai botar nenhum outro nome. Eu já falei vários nomes aqui pra vocês. Mas por que eu não posso colocar outro nome? Porque eu acho que todos os meias que foram falados têm uns potenciais parecidos, similares, entendeu? Então, assim, eu colocaria um Lima aqui e talvez um Arrascaeta. Eu acho que botar uma formação aqui com o Arrascaeta é super importante, ainda mais o Arrascaeta, que é o Arrascaeta, por mais que não esteja jogando lá essas coisas, né, tá nisso, só confirmar, né, se vai pro jogo ou não. E botar o Lima, eu acho super interessante. Mas é o Fluminense. Pô, o Fluminense em casa, jogando no Maracanã, sempre dá gás, né? Então, eu colocaria isso daqui, tá? E aí, se tivesse que dobrar, vou deixar o Arrascaeta de fora, mas eu acho que a base acaba sendo essa daqui. Eu colocaria o Arrascaeta ou o Zé Rafael nessa brincadeira. Tem o Johan também. E aqui é o mais difícil. Porque aqui, pra mim, é a dobra do Palmeiras. Tem o Hulk, tem o Flamengo. Aqui vai ser muito no detalhe. Aqui a gente vai ter que estudar um pouco mais. Vou ter que dar uma olhada na formação. Ter que dar uma olhada nos vídeos dos jogos, né? Vou ter que ver tudo isso para a gente ter uma visão mais interessante. E capitão, na minha opinião, eu colocaria ou no Cano ou no Arthur. Até porque, cara, o Fluminense vem de resultados não muito bons e ele vai precisar utilizar esse jogo para tentar tirar a barriga da miséria. Então, ou é um jogo que o Fluminense vai meter 2-3-0 para tentar tirar a zica, ou é um jogo que o Fluminense vai para cima e pode perder e aí a crise fica instaurada de vez, tá? Mas, na minha opinião, eu ainda fico muito aqui entre colocar o Hulk, porque o Hulk sempre entrega bastante coisa, né? Independente ali, sempre tá te entregando bastante coisa. Mas eu gosto muito do Tiquinho Soares
por tudo que ele vem fazendo, né? Pela regularidade que ele vem fazendo. Então eu gosto muito dessa formação aqui. Mas eu não sei se é a sua formação. Porque se você for com essa formação e aí, por exemplo, colocar nessa brincadeira aqui. Cadê o Arrascaeta, gente? O Arrascaeta, sobra 25 cartoletas para você colocar em 3 posições. E aí aqui pode começar a faltar cartoleta para você, né? Dependendo do goleiro que você coloque. Então, 25 dividido por 3 dá 8,5 mais ou menos, né? 25,37 dividido por 3 dá ali, ó, 8,5. Isso falando de 140 cartoletas. Se você tiver menos de 130 cartoletas, você vai ter que dar uma pensada aqui nessa variação. Mas tem opção, como eu sempre falei para vocês. Eu acho que, não tô com grana para colocar o Nino, que custa 13. Cara, vai no Luan. O Luan não tá caro, né? O Luan tá... Cadê o Luan? O Luan não tá caro. O Luan custa 7, metade do valor do Nino. Não tenho dinheiro para colocar um lateral de não sei o quê. Cara, bota o Mike. O Guga, se eu não me engano, também não é caro. Ó, o Guga custa 8,5. Entendeu? Então, tem opção. Goleiro. Pô, o Everton custa 8,6. Eu dei lá a opção lá do goleiro do Bahia que custa 5. Então, existem opções, tá? Se você quiser. Não quero gastar, quero apostar aqui no ataque. Cara, você tem o David Washington que é baratinho, baratinho. Não quero colocar... Deixa eu botar aqui, ó. É o Suárez mesmo. Não quero colocar o Tiquinho. David Washington, 3 cartoletas. Hulk, 16. O Tiquinho custa 19. Você vai economizar 3. O Gabigol, se jogar, 14. Suárez, 14. Entendeu? Então tem opção, tá? Então pra mim a base do time acaba sendo aqui uma base meio com Palmeiras e Fluminense. E aí vai ficar em aberto aí esse terceiro nome. Que aí, infelizmente, a gente não vai conseguir falar porque tem essas situações. O que eu falo é, gosto muito do Tiquinho, mas joga fora de casa, né? Aí você gosto muito do Hulk, dadas as estatísticas, mas é um clássico. E tem ali por fora o David Washington, que a estatística berra no ouvido, né? De tanto que o Inter tem sofrido, né? Fora de casa, mas é o Santos do outro lado. Então, acaba tendo essa brincadeira. E, cara, para capitão, acho que o Cano mesmo, ou o Arthur, né? Ou o Tiquinho Soares, se você colocar, são os jogadores que têm as melhores opções aí para esta rodada 9. Valeu? Bom, galera, chegou ao fim mais um vídeo, mais uma análise dessa rodada. Uma rodada que tem o Palmeiras como franco favorito. Vocês viram que não é só o jogo, as estatísticas corroboram. Tem alguns nomes ali, ó, bons ali para arriscar, como o David Washington, como a gente viu, né? Alguns nomezinhos ali diferentes. O Nino ali na defesa, né? O lateral esquerdo ali do Fortaleza, que pode muito bem nessa rodada também. Então, foi um vídeo muito completo, falando posição por posição, falando de estatística, falando de potencial, falando de vários times, e a gente ainda montou uma base ali com 7 jogadores para você, e aí cabendo aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores para sua escolha. Acho que foi um vídeo muito bom, acho que foi um vídeo dinâmico, acho que se você botar ele na velocidade mais rápida, você nem vai ver o tempo passando, e mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Eu preciso demais do apoio de vocês. Quando eu falo isso para vocês, eu não tô de brincadeira. Preciso muito, muito do apoio de vocês. Eu decidi que eu quero investir nessa carreira, nessa vida, e eu preciso muito que vocês me ajudem com o like de vocês, com o comentário de vocês e principalmente compartilhando o vídeo em tudo que é grupo. Manda lá no grupo da família, manda no grupo do trabalho, manda pro ex-chefe, manda pra todo mundo. Pra todo mundo. Compartilha no Instagram, compartilha no Telegram. Cara, dá essa moral aí pro Pardal, por favor, porque se eu não tivesse precisando, eu não estaria pedindo assim, ó, tão assíduo. Batemos um recorde absurdo na rodada passada, passando de mais de 5 mil visualizações, e eu espero que a gente alcance mais um recorde
passe de 6.000 visualizações e que o canal alcance 8.000 inscritos. E se você quer, né, ter acesso à plataforma, acesso às análises mais aprofundadas, às indicações, aos times, se você quer aprender a analisar comigo, você não gosta de depender única e exclusivamente de um time, você quer aprender, quer destrinchar, irmão, vem comigo, ó. O plano tá com desconto, tá aqui na descrição. É só você clicar que já compra automático, você já entra lá que vai dar muito certo. E ó, tem novidade, hein? Rodada que vem vai ter um lançamento top da degustação. Faz o seguinte, não compra o plano agora não. Espera a degustação. Vou mandar 3 rodadas por R$10. Se você gostar, se você olhar ali o que tiver na degustação e falar assim, porra, esse cara não tá mentindo naquilo que ele tá falando, eu vou fazer um preço mais barato do que esse preço que tá aqui. Vai ser um preço, ó, de camarada, tá? Camarada, tá? Não posso falar qual vai ser o preço, mas vai ser um preço de camarada pra você. Então, dá essa moral, agora que é de graça, dá essa moral, compartilha, curte, faz um monte de coisa, xinga os haters, manda pro hater também, mas manda pro hater assim, ó, vai lá, xinga, mas pelo menos deixa o like, né, engaja, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez, num vídeo mais longo, espero que a gente bata mais um recorde e ó, até a próxima.